Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender a testar elementos no DOM. Vai ser um teste mais voltado para o front-end. Nós vamos renderizar um elemento em uma página HTML e interagir com ele. E aí nós vamos testar essa interação. E o que nós vamos testar? Eu tenho essa página HTML com um contador. Ela tem esse botão e cada vez que eu clico nele, o número é incrementado. E aí nós vamos criar um teste de unidade para esse comportamento desse botão, certo? E para isso nós vamos utilizar o Jest, o mesmo framework que foi utilizado na aula de cobertura de código. Se você não viu, eu vou deixar aqui o link dessa aula. Então vamos lá. Aqui na pasta, eu vou abrir o terminal aqui na pasta da lição 6. Inclusive ele já está. Eu vou abrir o terminal aqui na pasta da lição 6 e nós vamos instalar o Jest, tá? E dessa vez eu vou instalar também os tipos do Jest para que a gente tenha o benefício do autocomplete aqui no VS Code, tá? Beleza. Com a instalação concluída, vamos criar aqui o primeiro arquivo de teste. Eu vou criar aqui um arquivo chamado main.test.js e nele nós vamos testar esse mesmo comportamento que nós acabamos de testar aqui no browser, tá? E beleza, antes de iniciar o teste, vamos conhecer aqui o arquivo que renderiza esse botão, né? Ele tem uma função pública aqui que está sendo exportada, que é o init, onde o botão é criado, e esse botão ele é passado para uma função setupCounter, que recebe esse elemento e define aqui um estado, cria uma função para incrementar, que vai atualizar o valor e vai passar o texto com o valor atualizado para o botão. Além disso, eu adiciono o evento de clique no botão e quando esse botão for clicado, o setCounter vai ser chamado com o valor aqui sendo incrementado. E para iniciar, na primeira vez que essa função for chamada, no setup, o valor inicial 0 vai ser definido, né? Chamando aqui a função setCounter, tá? Beleza. E aí aqui no init, após o setup, a gente adiciona o elemento no DOM. Então, beleza. Como que a gente vai fazer esse teste? Eu vou importar a função init do main e vou fazer o seguinte teste. Utiliza o botão count. Beleza. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Vamos chamar aqui a função init e antes de qualquer coisa, vamos ver se esse teste funciona. Dessa vez, ao invés de utilizar o npx, eu vou criar aqui um script no meu arquivo package.json chamando Jest. E dessa forma, eu posso utilizar npm test e aí ele já vai executar aqui o comando. Ele deu um erro aqui no import. E para que o Jest tenha suporte a S6, aos módulos da S6, nós precisamos alterar um pouco aqui o script que foi criado. Eu vou adicionar aqui uma flag dizendo que nós vamos utilizar
nós vamos dar o suporte experimental do Jest para o módulo. Isso está na documentação do Jest, tá? E outra coisa que eu vou fazer também é dizer que o tipo do meu projeto não é CommonJS, que ele vai utilizar os módulos. E beleza, vamos executar aqui os testes e ver o que acontece agora. Agora ele já deu um erro diferente. Nesse caso ele está dizendo aqui que o document não está definido, né? Is undefined. E isso acontece porque nós estamos executando nosso teste no ambiente do Node e não no ambiente do browser, que é onde existe toda a implementação do DOM. E como que a gente faz para dar suporte a isso no ambiente do Node, né? No nosso ambiente de teste? Para isso existe uma ferramenta chamada JS-DOM, que é como se fosse um mock do DOM, para que nós possamos utilizar, para que a gente possa testar elementos do DOM ou eventos no ambiente do Node. E felizmente o Jest ele já dá suporte para que a gente possa utilizar o JS DOM, mas para isso precisamos instalar mais uma dependência aqui no projeto, que é o Jest Environment JS DOM. Com a dependência instalada, eu posso fazer o seguinte: aqui no próprio arquivo do teste, eu posso adicionar aqui no topo um comentário dizendo que ele vai utilizar o ambiente JS-DOM. Se executarmos o teste novamente, agora ele vai passar. Beleza, com o teste passando, para não precisar sempre ficar rodando também o comando, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou adicionar mais um script que eu vou chamar de teste watch. E nesse script eu vou fazer o seguinte: npm teste -watch. Vamos executar esse comando. E beleza. Agora, sempre que for feita uma mudança nos arquivos que nós estamos trabalhando, os testes vão rodar automaticamente. Certo? Então, beleza, vamos lá. Como que a gente sabe se esse elemento está na tela, né? Eu posso fazer o seguinte. Aqui no final do arquivo de teste, eu vou fazer um document, um console log do HTML que está na página. E quando eu olhar aqui no terminal, ele vai me mostrar. Aqui, ó, temos o body, o button e o texto correto, tá? Mas beleza. Podemos fazer o seguinte agora. Eu vou criar uma constante com o botão. E dentro dela, eu vou procurar aqui esse botão. Query Selector, passando a tag. Exatamente como é feito no browser, né? Utilizando a API do DOM. E aí aqui eu vou utilizar esse console log só para debugar, né? Para facilitar aqui, para que eu possa entender e ver aqui se eu estou pegando o elemento correto. Nesse caso é mais simples porque só temos um elemento na tela. Beleza. Aqui o botão. Agora eu vou fazer o seguinte. Com o botão, eu vou chamar o button.click, que é um método do elemento button, e vou verificar se o texto do botão foi alterado. To be I count is 1. Vamos ver agora. Vou salvar. E o teste passou. Beleza?
Com isso, nós estamos testando estamos renderizando o botão na tela, clicando e verificando se o texto mudou. Exatamente como nós fazemos aqui no browser. Eu quero testar, vejo aqui o botão, clico e verifico se o texto está mudando. Se Vamos fazer o seguinte, vamos supor que ao invés de utilizar o evento clique para incrementar, a gente utilize o evento mouse up. No browser ele funciona normalmente, só que o teste quebrou. E se formos olhar aqui na API do botão, ele não existe um método mouse up. Ele tem um método click. Então, como que a gente testa nesse caso esse tipo de evento? Para isso, eu posso criar um evento customizado. Eu vou chamar de mouse event igual new mouse event. Vou chamar de mouse up. E aí, para disparar esse evento, eu faço o seguinte: dispatch event mouse event. E agora meu teste volta a passar. Outra coisa que podemos fazer para não ter necessidade de estar adicionando esse comentário em todos os arquivos é criar um arquivo de configuração do Jest chamado jest.config.js e nesse arquivo a gente definir o ambiente de teste como JS-DOM por padrão. Agora, quando for executar aqui o teste, mesmo que eu tire aqui o comentário, ele vai continuar funcionando normalmente. E alguns comentários aqui, né, sobre esse teste. Observa que nós estamos testando uma mudança no estado, né? O ponto de saída está verificando o estado que nós alteramos aqui ao disparar o evento. Eu vou voltar aqui para o clique, como estava antes, e aqui também. E observa que se eu der mais de um clique, por exemplo, o estado vai ser outro, né? Vai ser 2. Então, nós estamos testando essa mudança, né? Esse ponto de saída. E o ponto de entrada é o clique, né? A ação do usuário de clicar no botão. Então, nós renderizamos o elemento na tela e clicamos no botão, né? E após o clique, verificamos a saída desse clique, tá? Outro ponto importante quando testamos elementos no DOM é garantir que os testes sejam isolados. Por exemplo, aqui, se eu criar outro teste, counter deve ser 3 após 3 cliques. Beleza. Aqui, se eu for observar, se eu der um console log no HTML da página, aqui no segundo teste, observe o seguinte: ele está com o mesmo estado do primeiro teste. E isso acontece porque o DOM ele é um objeto global e nós modificamos ele no primeiro teste, mas não limpamos essa mudança para os testes seguintes. Então, tudo que foi feito no primeiro teste está impactando no próximo teste. E isso é um problema. Os testes de unidade devem ser isolados. Então, para garantir isso, é importante que a gente faça essa limpeza antes do próximo teste.
E aí, para isso, a gente pode fazer o seguinte: document body.ini.html igual string vazia. Agora, quando no console log do segundo teste, ele vai mostrar uma página vazia. E agora nós podemos fazer o seguinte: traz todo o código para cá. Ao invés de 2, faz 3 cliques e altera o valor. Pronto, agora os testes estão passando. Posso tirar aqui o console. Beleza. E só mais uma dica aqui do Jest. Existem alguns hooks que nós podemos usar para evitar repetição de código, né? Por exemplo, o after each, que é uma função que vai executar após cada teste. E aí nós podemos passar essa linha para ela e remover dos testes. Quando executar novamente, vai funcionar da mesma forma. Esse é um exemplo bem básico sobre testes de elementos do DOM, mais focado para desenvolvimento front-end. Então, junto com esse teste, aproveitamos para explorar mais um pouco do Jest, mas por enquanto vou parar por aqui. E se tiver alguma dúvida em relação a testes no front-end, deixa nos comentários. Manda a dúvida aí que eu posso responder aqui nos comentários mesmo ou em um próximo vídeo. Valeu!